Senhores, vamos lá? Hoje eu apresento para vocês uma redação sobre o tema turismo. Tema turismo que a gente postou aqui no nosso canal no YouTube tem poucos dias, tem mais ou menos uma semana. Tema esse que, inclusive, vocês estão apresentando uma grande dificuldade para poder produzir uma boa redação. Quando a gente trabalhou outros temas, a maioria de vocês conseguiu sim sair-se relativamente bem. Agora, no que tange à questão turística, o pessoal está tendo dificuldade. Não sei se é porque o pessoal viajou pouco na vida, ou se o pessoal mesmo viajando não consegue falar, sobre as viagens e experiências que teve ao longo da vida, ou se eles estão desatualizados em relação a esse tema. Mas enfim, é um dos temas que vocês estão apresentando maior dificuldade. Vamos dar uma olhada? Isso aqui é uma dissertação argumentativa no estilo Enem, para a gente ver o que esse candidato, o que esse aluno acertou ou errou. Vamos dar uma olhada nessa redação. Olha só a introdução. O artigo 2º da Lei 11.771/08 prevê que é considerado turismo qualquer atividade realizada por pessoa física durante viagens ou estadas por um período inferior a um ano. Dessa forma, o filme norte-americano Férias Frustradas se enquadra nessa descrição e é evidente a superioridade do turismo estrangeiro em relação ao brasileiro, quando se compara estradas e hotéis, tendo grande importância essa atividade, pois ela é capaz de gerar empregos e giro de capital dentro das empresas. Por assim ser, os pilares fundamentais para que ocorra um bom negócio turístico e os seus problemas no território nacional são pontos que merecem atenção. Vamos dar uma olhada? O primeiro ponto que eu quero destacar para vocês é o seguinte: quando a gente começa o ano, a gente não dá tanto ênfase, tanto destaque a isso, porque início de ano, os primeiros meses ali, a gente tem que dar destaque em outros pontos. Mas eu quero que vocês entendam que nessa etapa do ano que a gente já está, que é na metade do ano, enquanto a gente pisca, o fim do ano já vai ter chegado aí pra gente, nessa época do ano a gente tem que dar muito destaque para isso aqui. Gustavo, o que é isso aí que você está destacando para mim em vermelho em paralelo com o negrito? Isso que se chama carga argumentativa e eu quero que vocês percebam que são duas. Perceba que aqui a gente tem duas cargas argumentativas fortes nessa introdução. Gustavo, mas eu não entendi que ponto em si você quer mostrar para mim. Quero que vocês entendam que a maioria de vocês alunos, quando produzem um texto, vocês apresentam normalmente ou só essa carga argumentativa, ou só essa. Estou citando essa aqui como exemplo, mas o que eu quero dizer é que vocês apresentam normalmente uma carga argumentativa forte por parágrafo. E uma só é pouco demais, uma só é ruim. Todo parágrafo seu deve apresentar duas ou três cargas argumentativas, e não apenas apresentar duas ou três cargas argumentativas, como também apresentar o aprofundamento dela. O que eu quero dizer para vocês com o aprofundamento dela? A devida explicação dessa carga argumentativa, quer ver? Olha aqui, a gente tem carga argumentativa por meio de citação de lei e o artigo dessa lei que a gente está analisando. Só que não apenas citou a lei e o artigo dela, fez uma explicação baseada nisso. Houve uma argumentação baseada nisso. Agora perceba essa outra carga argumentativa. Olha, dessa forma o filme norte-americano Férias Frustradas se enquadra ou se encaixa nessa condição. E é evidente, você acha que houve uma boa explicação, uma boa fundamentação dessa carga argumentativa? Ou você acha que esse candidato, esse aluno, poderia ter explorado melhor esse filme, citando o nome de alguns personagens que se faz presente na obra, citando quem é o diretor desse filme, a data de publicação desse filme, dizendo se ele ganhou algum Oscar, se ele ganhou algum prêmio ligado à cinematografia. Então, o que eu quero que vocês entendam na hora de produzir a redação? Quero que vocês entendam que, tanto na introdução, quanto no seu desenvolvimento 1, quanto no seu desenvolvimento 2, nós, banca corretora, queremos ver duas cargas argumentativas, ou três, distintas. E nós não apenas queremos ver duas ou três cargas argumentativas distintas, como nós queremos ver o aprofundamento delas. Perceba que aqui a gente tem carga argumentativa e o aprofundamento, a explicação, a fundamentação disso. Ficou uma frase inteira para poder explicar essa carga argumentativa. Dependendo da carga argumentativa que você for utilizar, a explicação vai chegar a ocupar uma segunda frase para nós. E não tem problema, tá tudo bem. Então, na hora de vai fazer a redação, tenha em mente que, tanto na sua introdução, quanto nos seus dois parágrafos de desenvolvimento, faça com que haja duas ou três cargas argumentativas e o aprofundamento, a explicação, o detalhamento sobre cada uma delas. Essa aqui foi muito bem inserida, seria um exemplo perfeito
Essa aqui dá para explorar melhor, assim como eu disse para vocês anteriormente. Apenas uma dica. A introdução, ela se mostra como o menor parágrafo, e quando eu falo menor, é em termos de tamanho mesmo. A introdução ela se mostra o menor parágrafo dos 4 na nossa redação. Como a introdução é o menor parágrafo de todos, é desinteressante e normalmente não vai dar certo você fazer 3 cargas argumentativas aprofundadas no primeiro parágrafo, porque vai faltar espaço para você. Então, na introdução, eu realmente recomendo que você coloque apenas 2 cargas argumentativas, o detalhamento, a explicação, a fundamentação delas e pronto. Agora, nos seus desenvolvimentos, aí sim, você pode colocar 2 ou 3. Você pode colocar 2 cargas argumentativas nos seus desenvolvimentos e aprofundar essas cargas, ou 3. 3 não vão valer mais do que 2. 2 não vão valer mais do que 3. O que eu estou deixando claro é, escreva sempre 2 ou 3 em cada um dos seus 3 primeiros parágrafos, no que tange a carga argumentativa, e na introdução normalmente a gente faz só 2 mesmo, em razão do tamanho da nossa introdução. Agora que a gente já destacou em relação a essas cargas argumentativas, vamos fazer comentário frase por frase. Vamos reler essa primeira frase e ver o que está certo, o que está errado, o que dá para ser melhorado. Dá uma olhada aí comigo. O artigo 2º da Lei 11.771/08 prevê, declara, garante que é considerado turismo qualquer atividade realizada por pessoa física durante viagens ou estadas por um período inferior a um ano. Essa foi uma das argumentações que eu passei na videoaula sobre o tema turismo. A argumentação é essa que esse candidato, esse aluno, conseguiu colocar com louvor. A gente tem aqui a apresentação do tema, e não apenas é a apresentação do tema, como é ao mesmo tempo carga argumentativa aprofundada, carga argumentativa fundamentada, argumentada, explicada aqui para nós. A gente, banca corretora, lê essa primeira frase e a gente entende que o aluno não vai falar de drogas, que ele não vai falar aí para nós de imigrantes, que ele não vai falar de lixo, que ele vai falar exclusivamente de turismo, já que ele nos deu uma definição de turismo. Essa forma inicial de introdução aqui é o que a gente chama de definição do tema. Tem aluno que gosta de começar assim e está tudo ótimo, está tudo excelente. Inclusive, essa introdução ela está excelente. Não sei se o resto do texto vai acompanhar a qualidade dessa introdução, mas essa introdução ela está excelente. É uma introdução de um aluno que chega à casa dos mais 900. Isso se esse aluno já não tiver alcançado essa casa, inclusive. Então, essa primeira frase nada mais é do que a definição da palavra-chave do tema, só que a definição da palavra-chave do tema não se deu com as palavras do autor. A definição da palavra-chave do tema se deu com uma lei em torno desse assunto, em torno desse tema, e ficou sensacional, não tem nenhum erro, não tem nada a reclamar. Agora vejamos essa segunda frase que começou aqui e acabou aqui. Dessa forma, o filme norte-americano Férias Frustradas se enquadra nessa descrição. E é evidente a superioridade do turismo estrangeiro em relação ao brasileiro, quando se compara estradas e hotéis, tendo grande importância essa atividade, pois ela é capaz de gerar empregos e giro de capital dentro das empresas. Vamos comentar? Primeiramente, repetindo um comentário que eu já fiz e, na sequência, tecendo um novo comentário. Houve uma outra carga argumentativa, houve citação de filmes, certo? Mas houve um aprofundamento, falando o personagem principal desse filme, qual foi o local que eles foram viajar nesse filme, qual o ano de publicação, o diretor desse filme, ou se houve alguma premiação a partir desse filme que foi lançado aí no mundo cinematográfico. Não houve nada disso. Então esse candidato, esse aluno, para ele chegar à casa do 960, 980, 9.4, ele tem que detalhar melhor o que ele está querendo dizer para nós. Gustavo, mas caberia nessa introdução? Não caberia. Se ele fosse detalhar melhor esse filme, ele teria que retirar essa comparação do Brasil com países estrangeiros no que diz respeito às estradas e aos hotéis. Então, das duas, uma. Ou ele detalha esse filme e retira essa informação, ou ele deixa essa informação, retira o filme e aprofunda essa informação. Perceba que nessa frase, esse aluno tentou colocar muita coisa, muita argumentação, ao mesmo tempo falar de um filme, ao mesmo tempo citar uma comparação em realidade estrangeira com realidade nacional, no que diz respeito a 2 quesitos que são a rede hoteleira e as estradas, rodovias para os meios de locomoção, e esse excesso de informação fez com que as 2 argumentações ficassem rasas.
Ele não deu aprofundamento nem no filme e nem na comparação de países estrangeiros com o Brasil no que tange a isso. Ele poderia aprofundar no filme ou poderia retirar o filme para aprofundar isso aqui, citando concretamente nome de outros países que estão à frente do Brasil no que diz respeito à rede hoteleira e à rodovia, à estrada, a locais de locomoção. Então, o que eu quero que vocês entendam? Esse candidato ele acertou muito em começar definindo o tema. Esse candidato acertou muito em jogar duas cargas argumentativas. Esse candidato não acertou muito pelo excesso de informação nessa frase, inclusive perceba o tamanho dela. Fez com que não houvesse o aprofundamento nem disso. Mas o que hora nenhuma compromete a excelência do texto até agora. É claro que é um aluno que vai ficar para trás de algum aluno que tirou 9,8, 9,6, 9,4, 9,2, mas é um texto que sim pode chegar a casa do mais 9. Ele está excelente. Só é possível melhorar, e claro que sempre é possível melhorar, independente do nível textual que o aluno se encontra. Agora vamos ver essa última frase. Por assim ser, os pilares fundamentais para que ocorra um bom negócio turístico e os seus problemas no território nacional são pontos que merecem atenção. Lembrem-se que essa última frase ela é destinada para quê? Para apresentar as nossas duas delimitações. Lembrando que delimitações são palavras, expressões que resumem o que você vai abordar em cada desenvolvimento posterior seu. Como hoje em dia a gente faz em um texto de 30 linhas a presença de dois desenvolvimentos, logo teremos duas delimitações. Quais sejam? A delimitação de número 1 é isso aqui, ó. Os pilares fundamentais para que ocorra um bom negócio turístico. Quer dizer que no primeiro parágrafo de desenvolvimento, que é o parágrafo que vem na sequência, esse candidato, esse aluno vai falar o que é essencial, o que é legal, o que é bacana para que haja um bom negócio turístico em qualquer país do mundo. E na outra delimitação, vai falar de problemas no território nacional no que tange a esse tema. Então, o que é fundamental para o Brasil decolar, literalmente decolar, né, nesse tema, no turismo? E quais são os principais problemas no território nacional no que diz respeito a esse tema? Então, essas são as delimitações. Vamos ver se de fato o candidato abordou isso aqui ao longo dos parágrafos de desenvolvimento. Antes de pular para o primeiro desenvolvimento, chamando sempre atenção para o conectivo, né? Regrinha velha, mas você não se esquece. Lembrem-se de iniciar todas, sem nenhuma exceção, viu? Frase do texto com conectivo. A única exceção que realmente vai ter é essa aqui, ó, a primeira frase de todo o texto. Mas não sendo a primeira frase de todo o texto, todas as demais vocês vão sim iniciar com conectivo. Então aqui a gente tem um conectivo, aqui a gente também tem um conectivo. Esse por assim ser, inclusive, vai dar certo sempre para iniciar a última frase da sua introdução, que é a frase que vocês apresentam as delimitações. Pessoal, olha só, lembrem que a introdução é composta de tema, e a gente entendeu o tema. A introdução, além de tema, tem que ter carga argumentativa. Além de tema e carga argumentativa, tem que ter a presença das delimitações. E, por último, tem que ter a presença da tese. Lembrando que tese é um termo gourmet, um nome chique para opinião, ponto de vista. Opinião, ponto de vista. Na redação, a gente chama de tese. É o termo técnico que nós, banca corretora, damos a sua opinião, o seu ponto de vista, o que você defende em relação a esse tema. Gustavo, eu já vi a carga argumentativa. Eu já vi as duas delimitações, eu vi a palavra-chave do tema de forma expressa na introdução, mas qual seria a tese, a opinião do autor em relação a isso? Vamos dar uma olhada? Olha essa primeira frase. Vamos ver se ela é só argumentação ou se ela tem tese também. O artigo 2º da Lei 11.771/08 prevê que é considerado turismo qualquer atividade realizada por pessoa física durante viagens ou estadas por um período inferior a um ano. Não temos tese. Só argumentação. Vejamos a segunda frase, que tem que ter vindo aqui. A tese, ela vai vir aqui ou aqui. Ela não vem na frase que você apresenta as suas delimitações, tá bom? Então, já que ela não veio aqui e não veio aqui, obrigatoriamente ela tem que ter vindo aqui. Vamos dar uma olhada. Dessa forma, o filme norte-americano Férias Frustradas se enquadra nessa descrição. E é evidente a superioridade do turismo estrangeiro em relação ao brasileiro, quando se compara estradas e hotéis, tendo grande importância essa atividade, pois ela é capaz de gerar empregos e giro de capital dentro das empresas. Qual é a opinião, qual é o ponto de vista, qual é a tese do autor em relação ao tema turismo? A primeira tese, ele tem duas opiniões separadas aqui para nós. A primeira tese, e não precisa ter mais de uma tese não. Gustavo, e se eu colocar duas igual esse cara? Tá errado?
Tá também não. Mas uma só é suficiente para você. A primeira opinião que ele deixa clara em relação ao turismo nacional é de que o turismo estrangeiro é superior ao brasileiro no que diz respeito às estradas e aos hotéis. Isso aqui seria a primeira tese que nós, banca corretora, conseguimos achar, conseguimos discernir. Vamos ver outra tese, vamos ver se essa frase apresenta o restante da tese. Sim, ele acredita, esse autor, que o turismo ele tem grande importância. E por que ele tem essa grande importância? Porque ele é capaz de gerar empregos e movimentar dinheiro no local que as pessoas estejam realizando o turismo. Então aqui a gente tem palavra-chave do tema de forma expressa, aqui a gente tem cargas argumentativas, essa parte a gente tem a tese e nessa aqui a gente teve a presença das delimitações. Vejamos esse desenvolvimento. Em primeiro plano, o artigo 180 da Constituição Federal de 1988 prevê que o poder público, os estados e os municípios promoverão o turismo como forma de desenvolvimento social e econômico. Porém, na prática, isso não ocorre. Isso é um ponto que prejudica, pois a publicidade é muito relevante para que as pessoas tenham conhecimento das cidades e dos seus aspectos positivos. Diferentemente de 2020, na época de 1970, os jornais brasileiros diariamente publicavam textos sobre esse assunto. Ademais, os pontos turísticos e as redes hoteleiras de um país, um estado ou um município atraem viajantes. Por isso, é necessário que haja hospedaria em duas vertentes, acessíveis financeiramente e hotéis luxuosos. Nesse sentido, para o filósofo Francis Bacon, viajar para os mais jovens é parte de sua educação e para os mais velhos, parte de sua experiência. Vamos dar uma olhada? Olha só. Batendo na tecla que eu estou dando ênfase nesse vídeo. Cargas argumentativas. Vamos ver se houve duas cargas argumentativas fortes e se houve o aprofundamento dessas cargas argumentativas ou não. Vamos dar uma olhada. Vamos frase por frase? Antes de eu dar uma olhada nisso, vamos frase por frase. Vai ficar mais fácil, mais didático. Em primeiro plano, conectivo, e automaticamente o outro parágrafo vai ter que ser em segundo plano para poder iniciar. O artigo 180 da Constituição Federal de 1988 prevê que o poder público, os estados e os municípios promoverão o turismo como forma de desenvolvimento social e econômico. Porém, na prática, isso não ocorre. Reclamações sobre essa primeira frase? Nenhuma. A gente tem lei, o artigo da lei específico que você está analisando, e não apenas a lei, o artigo, mas existe o detalhamento, a explicação, o aprofundamento dessa carga argumentativa, que é exatamente o que nós, banca corretora, desejamos de você. Então, essa primeira frase não tem nada, mas nada de errado. Lembrando que esse desenvolvimento ele vai analisar os pilares fundamentais para que ocorra um bom negócio turístico. E ele está destacando, esse aluno, esse candidato, que para que tenha um bom turismo aqui no Brasil, cabe ao poder público, aos estados e aos municípios promover de fato o turismo, já que ele se configura, segundo o artigo 180 da Constituição Cidadã, enquanto mecanismo de desenvolvimento social e econômico. Porém, na prática, fora da Constituição, fora da legislação nacional, isso não ocorre. Então, jogou o que é previsto na lei, jogou o que é considerado ideal para ocorrer um bom negócio turístico, que é a promoção do negócio turístico por XYZ, e apresentou na sequência o problema. Olha, cara, o ideal é isso, o bacana é isso, o previsto é isso, porém isso não ocorre na prática. Então, bacana, essa primeira frase não tem pontos negativos a tecer de comentário sobre ela. Agora vamos ver a segunda frase, vamos dar uma olhada. Isso é um ponto que prejudica, pois a publicidade é muito relevante para que as pessoas tenham conhecimento das cidades e dos seus aspectos positivos. Diferentemente de 2020, na década de 1970, os jornais brasileiros diariamente publicavam textos sobre esse assunto. Essa frase aqui já dá para dar uma melhorada, viu? Essa frase aqui, diferentemente da anterior, já tem alguns aprimoramentos linguísticos, argumentativos, que nós, banca corretora, gostaríamos de fazer. O primeiro que eu destaco é o seguinte, primeiro explicando o que veio escrito aqui para nós, para na sequência melhorar essa frase. O primeiro ponto é o seguinte, esse candidato diz para nós que esse artigo, nessa lei, prevê que X, Y e Z deve promover o turismo, já que é uma ferramenta de desenvolvimento social e econômico. Porém, na prática, eles não promovem o turismo tanto assim.
E prova de que eles não promovem um turismo tanto assim é que existe pouca publicidade em torno disso. Hoje em dia a gente aciona a TV e a gente não está vendo muita publicidade em relação ao turismo. Hoje em dia a gente vai navegar pela internet do celular ou pela internet do notebook e a gente vê propaganda de jogo, a gente vê propaganda de música, a gente vê as mais diversas publicidades. Mas de turismo a gente não vê tantas assim. Então está falando que esse artigo não está sendo tão bem cumprido assim em razão da baixa publicidade em pleno ano de 2020. Porém, contrapondo-se a essa situação, em 1970 existia divulgação diária nos jornais sobre possíveis pontos turísticos a serem visitados. Olha o paradoxo, olha a contradição. Período que a gente tinha menos tecnologia, havia mais publicidade diária nos textos de jornal sobre esse assunto. Período que a gente tem mais tecnologia, há menos publicidade, há menos divulgação em torno de atividades turísticas. Isso é o que esse candidato quis dizer. Eles devem promover o turismo, é uma legislação brasileira que os obriga a isso, porém a promoção antigamente era maior se comparada a hoje. Agora vamos melhorar essa argumentação? Na primeira frase, como eu disse a vocês, não tem nada a melhorar. Agora nessa segunda já tem. O que a gente pode melhorar aqui? Seria interessante registrar expressamente o nome de alguns jornais da época de 1970 aqui no Brasil que faziam esse tipo de trabalho. Exemplo desse serviço era realizado por X e coloca o nome do jornal entre aspas. Seria bacana, seria interessante demais. Outro ponto a ser melhorado é que seria muito bom também se esse candidato nessa frase falasse de potenciais lugares a serem visitados. Isso é um ponto que prejudica, pois a publicidade é muito relevante para que pessoas tenham conhecimento das cidades, dos seus aspectos positivos. Por exemplo, a cidade maravilhosa, o Rio de Janeiro, e seus vários pontos positivos, como o Cristo Redentor. Então seria muito bom dar um exemplo de cidade, pegava uma só mesmo, jogava uma só e explicar o ponto positivo dessa cidade de forma breve. Então na primeira frase não tem nada a ser melhorado, está perfeito. Agora nessa segunda frase, com certeza dá para melhorar essa argumentação. Vejamos agora essa terceira frase. Olha, ademais, os pontos turísticos e as redes hoteleiras de um país, um estado ou um município atraem viajantes. Por isso, é necessário que haja hospedaria em duas vertentes, acessíveis financeiramente e hotéis luxuosos. É uma frase bem acertada essa. É uma frase, inclusive, que eu disse na videoaula sobre o tema turismo, que em qualquer local que tenha uma grande procura por ambientes turísticos, cabe a esse local ter dois tipos de hospedagem: hotéis luxuosos e hotéis mais acessíveis financeiramente. Porque o pessoal com menor poder aquisitivo às vezes quer viajar, só que a hora que vê o preço dos hotéis desanima de realizar essa viagem. E o pessoal com alto poder aquisitivo quer viajar. E a hora que vê determinados hotéis que existem em determinados locais, desiste, porque o hotel não é compatível com a realidade financeira dessa pessoa. Então, em qualquer área, não importa se é educação, não importa se é beleza, não importa qual área seja, a gente sempre tem que fazer com que haja o máximo de atendimento ao público possível. Atender quem tem o menor poder aquisitivo, quem tem o maior poder aquisitivo e fazer com que tenha poder mediano também seja atendido, para que todos os públicos possam ficar satisfeitos. Não tem reclamação em relação a essa frase. Vejamos essa quarta. Nesse sentido, para o filósofo Francis Bacon, viajar para os mais jovens é parte de sua educação e para os mais velhos, parte de sua experiência. Essa aqui eu já tenho reclamação. Por quê? A gente teve duas cargas argumentativas fortes diferentes? Teve. Lembrando que o ideal é sempre duas ou três. Mais que três, não dá para você aprofundar nelas, e menos que duas, a sua argumentação fica muito frágil, fica muito não concreta. Só que eu disse para vocês que sempre tem que vir duas ou três cargas argumentativas e, além disso, tem que vir o seu aprofundamento, o seu detalhamento. Quer ver? Aqui a gente tem a lei, o artigo da lei e a explicação sobre o que diz essa lei e esse artigo. Aqui a gente tem a pessoa, a caracterização da pessoa, a frase dela. Só que esse candidato deveria ter colocado uma vírgula aqui e explicado o que essa frase quis dizer. Concordado com ela, ou discordado dela, ou falado alguma coisa. Não basta você dizer o nome da pessoa e a frase dela. É preciso dizer o nome da pessoa, a frase dela, colocar uma vírgula
e, na sequência, com as suas palavras, tecer algum tipo de comentário em relação a isso. Então perceba que a argumentação desse candidato está ficando semelhante nos parágrafos. Está semelhante como? Começa com uma boa argumentação detalhando, depois passa para uma argumentação não tão detalhada. Começa com uma argumentação detalhando bem, depois usa uma argumentação não tão bem detalhada assim. Vejamos se isso ocorre também aqui. Em segundo plano, a Covid-19, que é uma palavra feminina, destaquei isso no vídeo sobre turismo, afetou o coronavírus. Coronavírus é masculino, agora a Covid-19 é feminino. Em segundo plano, a Covid-19 afetou diretamente diversos setores, e um dos principais prejudicados foi o turismo em território nacional. Por isso, surgiu no Brasil durante esse período de pandemia a medida provisória 963/20, que destina um crédito extraordinário para empresas relacionadas ao turismo no valor de 5 bilhões de reais. Além disso, um problema relatado pelo presidente Jair Bolsonaro foi o prostiturismo, que ocorre quando as pessoas viajam para um estado, uma cidade ou um país em busca de sexo. Isso acontece em razão da imagem estereotipada da mulher brasileira, que apresenta atributos físicos mundialmente disseminados. Vamos dar uma olhada? Novamente vamos comentar frase por frase para ver erros, acertos, o que dá para ser melhorado, o que não dá. Vamos dar uma olhada, olha só. Em segundo plano, a Covid-19 afetou diretamente diversos setores, e um dos principais prejudicados foi o turismo em território nacional. Por isso, surgiu no Brasil, durante esse período de pandemia, a medida provisória 963/20, que destina um crédito extraordinário para empresas relacionadas ao turismo no valor de 5 bilhões de reais. Tem um comentário negativo sobre isso? Tem não, só elogios, viu? Primeiro elogio, carga argumentativa. Carga argumentativa e o detalhamento, a explicação, a fundamentação dessa carga argumentativa. Citou a medida provisória 963/20, mas não se contentou em citar, explicou que ela surge em razão do período pandêmico esse que afeta diversos setores, e um dos principais o setor turístico, já que as pessoas estão viajando em menor escala, ou melhor, nem viajando, em muitos casos estão. E inclusive fala a quantidade de dinheiro destinada pelo Estado para as empresas que trabalham na seara turística. Essa primeira frase não tem nada mesmo a reclamar em relação a isso aí para nós. Gustavo, e tem algo a melhorar? Também não, tá perfeito. É só realmente elogiar, é só realmente ver pontos positivos a partir dela. Lembrando que aqui tá grande a frase, né? Aqui deu 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas. E na letra do candidato? Eu tô com o texto dele original ao meu lado. Na letra do candidato, essa frase aí deu 2,9 de extensão. Lembrando que a sua frase pode ter até 3 linhas e meia, sem ponto final, tá tudo bem. Então, é uma letra pequena, é uma letra que permite colocar uma ampla argumentação, e é a letra que você deve buscar apresentar no seu texto. Tem gente que coloca a letra muito grande, e ao colocar a letra muito grande, faz com que não haja espaço para que você possa dissertar uma boa argumentação. Perceba que, às vezes, isso aqui do texto desse aluno não cabe nem no seu parágrafo inteiro. Isso aqui na letra desse aluno deu 2,9 de extensão para a gente. Carga argumentativa clara aqui para a gente. Além de carga argumentativa clara, o aprofundamento, o detalhamento, a fundamentação dessa carga argumentativa. E não apenas isso. Outro ponto em destaque aqui para a gente é que nesse momento esse aluno, esse candidato, traz o tema para âmbito atual, contemporaneidade, o mais atual possível. Tem muitos de vocês que escreveram sobre o tema turismo e em momento nenhum da redação citou que o turismo está sendo mundialmente afetado, e não apenas nacionalmente, devido à pandemia proveniente da Covid-19. Nós, Banca Corretora, vamos ler um texto de turismo que não cita coronavírus, um texto de turismo que não cita restrição de viagem a partir da pandemia, e a gente vai olhar para isso e falar assim, que mundo que essa pessoa vive? Ela só pode estar com o iPhone dela, o MacBook sobre a mesa, no ar-condicionado ligado, e não dá notícia do que está acontecendo no mundo. Então a gente tem que sempre, independente do tema que a banca repassa para você, apresentar fatos recentes, fatos atuais em torno desse tema. Então isso aqui é uma boa carga argumentativa com o seu respectivo aprofundamento, e não apenas isso. Ele apresenta, a partir desse argumento, o tema na versão mais atual possível. Agora vamos dar uma olhada nessa segunda frase aqui para nós. Olha, além disso,
Um problema relatado pelo presidente Jair Bolsonaro foi o prostiturismo, que ocorre quando as pessoas viajam para um estado, uma cidade ou um país em busca de sexo. Argumento, assim como esse, que eu também repassei na videoaula, esse é um texto baseado na videoaula que eu repassei para vocês, né? Não passei esse argumento aqui e nem esse aqui, mas os demais estão todos presentes dentro da minha videoaula que você pode utilizar sem problema nenhum. Eu adorei esse argumento, foi muito bem inserido por parte desse aluno, porque ele novamente traz o tema para a atualidade. Então perceba que esse é um parágrafo todinho, trazendo o tema para o mais atual possível, mostrando para nós, banca corretora, que esse candidato está atualizado em relação a esse assunto. Então Bolsonaro ele fala para nós, né, uma menção em 2019 sobre o prostiturismo. O prostiturismo, que é realizado, ou turismo sexual, pelas pessoas que não vão em busca de paisagens, não vão em busca de museus, não vão em busca de educação, mas vão em busca de garotas de programa. E isso ocorre em grande escala aqui no Brasil. Vejamos essa terceira frase. Isso acontece em razão da imagem estereotipada da mulher brasileira, que apresenta atributos físicos mundialmente disseminados. Gustavo, essa frase aí ficou bacana, ficou legal, ficou interessante? Ficou, porque está justificando, na verdade, nada justifica isso, né? Está explicando a existência do prostiturismo. Qual a explicação? Mundialmente, as pessoas vêm ao Brasil em busca de sexo, devido ao fato da imagem da mulher brasileira historicamente disseminada. Uma pessoa farta de peito, farta de quadril, farta em diversos atributos físicos, que atrai mundialmente as pessoas em busca de sexo no nosso país, na nossa nação. Perceba que aqui nós tivemos 3 frases, aqui a presença de uma, aqui a presença de 2, aqui a presença de uma terceira. Ao contrário dessa realidade, aqui eu acho que a gente teve 4. Aqui foi uma, aqui foi 2, aqui foram 3, aqui foram 4, e aqui eu acho que foram 3. Deixa eu dar uma olhada. Uma, aqui 2, e aqui uma terceira. Então, por enquanto tá 3, 4, 3. Bacana demais. Vamos ver essa conclusão. Portanto, ao analisar os pilares fundamentais para um bom negócio turístico e os seus problemas no Brasil, fica visível a importância desse setor no território nacional. Assim, cabe ao Ministério do Turismo, coordenado por Marcelo Álvaro, tornar o turismo nacional mais chamativo, por meio da criação de mais agências de viagem. Isso será realizado para que consiga atender aos 2 públicos, pessoas com menor poder aquisitivo e as que têm maior renda financeira. Isso mesmo. Deixa eu ver isso. Antes que o Brasil continue sendo considerado inferior a outros países, permaneça sem uma boa publicidade e seja mais prejudicado. Tá bom, deixa eu só fazer uma correção. Eu tinha dito que isso aqui na letra do aluno deu 2,9. Na verdade não, deu 3,5, que é realmente o limite. Então o aluno atingiu o limite na folha original com a letra do aluno. Então deu 3,5 ao invés de 2,9. Vamos dar uma olhada nessa conclusão? Antes de dar uma olhada, voltando aos conectivos. Iniciou com conectivo, e todas as frases, pelo menos eu espero, né? Já espero que vocês já tenham aprendido isso. Aqui tem pronome demonstrativo esse, essa, isso. Exerce papel de conectivo e não puxa vírgula posterior. Aqui a gente tem um ademais. Aqui a gente tem um nesse sentido. Só um parênteses aqui é o seguinte. Existe uma briga dentro do mundo da correção, dentro de nós corretores, em relação a esse conectivo aqui, viu? Tem alguns corretores que defendem que esse conectivo, o ademais, ele é um conectivo de soma, e isso aí todos nós concordamos. A divergência vem agora. Só que ele é um soma-fechamento. O que a gente quer dizer a partir disso? Ele só pode ser utilizado para fechar algum parágrafo. Ele só pode ser utilizado para iniciar a última frase de algum parágrafo. Corretores mais antigos vão fazer essa defesa, vão advogar nesse sentido, que o ademais é um conectivo de soma-fechamento, ele só pode ser utilizado para iniciar a última frase de algum parágrafo que esteja somando uma nova ideia, mas ao mesmo tempo concluindo. Já outros corretores mais jovens, por exemplo, vão falar que o ademais é a soma, mas ele não necessariamente precisa ser utilizado só na última da última frase de algum parágrafo. Enfim, quer agradar a ambos os corretores, a ambos os perfis?
Tenta utilizar ele só aqui embaixo se você for utilizar, viu? Tem gente, inclusive, que usa ele aqui, ó. Nossa, já vi demais. Eu, por exemplo, não considero particularmente um erro. Só que existe uma outra corrente de corretores que vê isso como erro e você será atendido por ambos os perfis de corretor. Então, não custa, né, você ficar atento em relação a isso. Que a gente tem conectivo. Aqui também, bacaninha. Nada a reclamar. Deixa eu só selecionar direitinho para ficar bonito aqui no vídeo. E aqui o excesso é isso. Beleza? Aqui na nossa conclusão, o famoso, portanto, é o que eu uso na minha redação, inclusive. Aqui a gente tem o assim. Na minha redação eu gosto bastante de utilizar o logo nesse local. E aqui, novamente, um pronome demonstrativo, esse, essa, isso. Mas vamos dar uma olhada em tudo. Vamos lá? Deixa eu ver aqui. Portanto, primeira frase. Ao analisar os pilares fundamentais para um bom negócio turístico e os seus problemas no Brasil, fica visível a importância desse setor no território nacional. Essa primeira frase, ela retomou a delimitação de número 1, certo? Olha, pilares fundamentais para um bom negócio turístico. Pilares fundamentais para que ocorra um bom negócio turístico. Ela retomou a DEL 2? Sim. Os seus problemas no Brasil. Isso aqui é a delimitação de número 2. Cadê? Seus problemas no território nacional são pontos que merecem atenção. Existe a palavra-chave do tema de forma expressa? Deixa eu dar uma olhada. Turístico. Tudo bem. Não veio turismo, mas tem turista, tá tudo bem. E aqui tem um conectivo conclusivo. Gustavo, dá para melhorar essa primeira frase? Só um ponto a ser melhorado, um pequeno detalhe para poder melhorar isso. Lembra que a melhor expressão dessa primeira frase é vir um conectivo conclusivo, a delimitação 1, a delimitação 2, fora das delimitações, a palavra-chave do tema. Perceba que a palavra-chave do tema veio aí junto com as delimitações, é interessante que venha separado. E além de vir palavra-chave do tema separado, retomada de ambas as delimitações e conectivo conclusivo, é sempre interessante a gente colocar uma vírgulazinha aqui e falar, sendo necessário medidas, sendo necessário alternativas, um começozinho de solução, sabe? Falando que precisa resolver isso, que precisa minimizar essa situação. E aí na frase de baixo você já diz como vai minimizar, como vai resolver, quem vai ser o responsável por isso. Então é bom dar esse ar de quero resolver, quero minimizar essa problemática. Então pontos a serem melhorados nessa primeira frase seria isso. Colocar a palavra-chave do tema turismo mesmo, separado de onde veio essas delimitações, e colocar esse iniciozinho de é necessário resolver, é necessário minimizar. Agora vamos ver essa segunda frase aqui para nós. Olha, assim, cabe ao Ministério do Turismo, coordenado por Marcelo Álvaro, tornar o turismo nacional mais chamativo, por meio da criação de mais agências de viagem. Vamos lá, agente modificador, quem vai fazer essa solução? Ministério do Turismo. Detalhamento do agente modificador. O Ministério do Turismo é atualmente comandado por Marcelo Álvaro Antônio. Só Marcelo Álvaro é mais que o suficiente. Lembrando que esse é o agente modificador, esse é o quem, e esse é o detalhamento do quem. Você pode detalhar o seu quem, você pode detalhar o seu agente modificador, dizendo a função desse órgão, para que ele serve, ou dizendo quem é o responsável por esse órgão. Esse candidato, no caso em tela, preferiu escrever quem é o responsável por esse órgão. Vamos ver o que ele vai fazer, esse Ministério do Turismo. Tornar o turismo nacional mais chamativo. Beleza? Então, olha, deixa eu colocar aqui em cores diferentes para facilitar. Esse aqui é o elemento quem. Vou deixar em roxo. Deixa eu tirar essas cores aqui, colocar tudo normal e deixar em destaque só as de baixo. Quem vai fazer? Ministério do Turismo. Detalhamento do quem, em vermelho, coordenado por Marcelo Álvaro. O que ele vai fazer? Qual é a ação? Tornar o turismo nacional mais chamativo. Beleza? Como que ele vai fazer isso? Por meio da criação de mais agências de viagem. Estou só destacando, depois vou comentar se está certo, está errado, se dá para melhorar ou não. Para que será feito? Isso será realizado para que consiga atender aos dois públicos. Pessoas com menor poder aquisitivo e as que têm maior renda financeira. Essa é a parte do para quê. A finalidade dessa ação. Eita, essa cor que eu escolhi não ficou bacana, né? Ficou confuso. Deixa eu colocar esse aqui que vai ficar melhor. Na verdade, tem um azul. Esse azul aqui tá ótimo, vai dar certo.
Meu mouse dando problema. Pronto. E quando essa medida deve ser realizada? Antes que o Brasil continue sendo considerado inferior a outros países, retomando a introdução, permaneça sem uma boa publicidade, retomando o primeiro desenvolvimento, e seja mais prejudicado, retomando o desenvolvimento. Agora vamos comentar. Agente modificador. Tranquilo, não tem nada a reclamar, né? Nada mais perfeito que o Ministério do Turismo para esse tema. Detalhamento do agente modificador. Nada a reclamar. Elemento Q. Ação. Tá pequeno, tá curtinho. Seria melhor aumentar. Olha o tamanho do para quê. Olha o tamanho do para quê. Os elementos que devem ser maiores em termos de extensão é o elemento Q, a ação, o elemento como, que é o modo, a maneira com que a ação será realizada. Esses dois, em termos de extensão, visualmente falando, devem ser os maiores elementos da solução. E perceba que o maior elemento foi o para quê, a finalidade dessa solução. Então seria interessante esse candidato reduzir o para quê para aumentar o tamanho do quê e para aumentar o tamanho do como. Então minha primeira crítica em relação a essa solução é isso. O tamanho do quê, ação, o tamanho do como, maneira de realização dessa ação, o modo com que ela será realizada, o tamanho desses dois elementos interventivos está curto, está pequeno. Poderia ter o tamanho majorado se a gente reduzisse o para quê e jogasse essa estrutura maior para aqui e para aqui, que é o ideal para vocês. Ainda sobre o que, a ação, e o como, que é o modo com que a ação será realizada. Releia comigo para a gente fazer mais comentários. Tornar o turismo nacional mais chamativo. Não, esse aí é só aumentar o tamanho mesmo. Agora deixa eu ver esse como. Por meio da criação de mais agências de viagem. Não é o melhor como possível. Até porque as agências de viagem são, em sua maioria, para não dizer totalidade, da rede privada, em que o Estado não cria. A rede privada, né, agente empreendedor brasileiro, cria a agência de viagem, a gente paga impostos para o Estado para a gente permanecer ativo. Não sou da rede, né, de agência de viagem, nem da rede turista, estou dando um exemplo, me incluindo nesse exemplo. Aí o pessoal cria, paga imposto para o Estado, a gente, né, deve ordens ao Estado, obrigações, deveres, mas não é do Estado, é das pessoas privadas. Aqui seria mais interessante falar sobre publicidade, seria bem mais interessante ir para esse sentido. Sobre o quando. A ideia do quando é você fazer uma retomada de argumentos utilizados em parágrafos anteriores. Esse aqui ficou bacana? A gente vê claramente que é a introdução. Esse aqui, a gente vê claramente que é o primeiro desenvolvimento, que é o segundo parágrafo do texto. Para ficar mais legal aqui, era só se tivesse mencionado publicidade aqui no como. Agora esse aqui, ó, o mais prejudicado, não ficou tão a cara do terceiro parágrafo. A gente não entende bem que é necessariamente uma expressão que se refere à estrutura, à argumentação do terceiro parágrafo. Daria para ser melhorado, sim. Mas então, de forma geral, é não apenas um bom texto, como é um excelente texto, escrito por um excelente candidato, que vai ter ao fim do ano, já tem, né? Mas ao fim do ano vai majorar. Vai ter ao fim do ano excelentes condições de conseguir uma ótima aprovação no vestibular. Satisfeitíssimo com essa redação. Os pontos a serem melhorados é aprofundar a argumentação, às vezes está jogando a argumentação e não está aprofundando, e se atentar a isso, aumentar o tamanho do que, do como, diminuir o para quê e dar uma melhorada nesse finalzinho aqui. E dar uma perspectiva de já quero começar a solucionar aqui. Mas fora isso, no geral, um texto excelente de qualidade.